Aumenta o volume, a bebida tá na mesa. Eu não sei cantar a música, mas não importa, porque eu sei falar de redação e é o foco da nossa aula. Bom, meninos e meninas, como vocês estão? Pessoal, hoje o assunto é sério. Notem que eu já estou até de cabelinho preso, tá? Hoje é a nossa última aula de revisão do texto dissertativo argumentativo. Então, se você não viu nada até agora, esse é o momento. Cancela o WhatsApp, Facebook, cancela tudo e pega o seu caderninho, a sua canetinha, a minha caneta no chão, para que nós possamos fazer anotações e encerrar esse assunto, tá bom? A próxima etapa do nosso curso de redação, o que consiste? Produção textual, tá? Só que é diferente da correção que eu faço hoje pra vocês, não vai estar assim, ó, eu sugiro que você faça tal coisa. Não, não vai ser assim não, vai ser nota, tá? Vai ter um sistema de nota, o sistema do Enem, né? Inclusive de nota, e a redação de vocês agora vai valer nota, tá? Então é por isso que é muito importante que vocês tenham todos os conceitos de dissertação argumentativa bem fixados na cabeça de vocês, para que agora vocês só treinem, tá? Em caso de dúvidas, vocês podem estar recorrendo às nossas aulas anteriores, que eu vou deixar um card, uma playlist aqui para vocês verem, tá? Podem estar me mandando mensagem, deixando um comentário aqui no vídeo, vou responder a tudo. O importante é a gente gabaritar a redação no Enem, tirar milão, né? Porque esse é o momento, pessoal. É agora é a hora de passar no vestibular, tá? Então a gente vai passar, mas para isso a gente precisa se dedicar um pouquinho para redação e para as outras matérias, né? Mas mais redação. Bom, pessoal, então essa aula é revisão de uma forma bem simples e bem leve. Eu quero retornar alguns conceitos com vocês para que a gente possa finalizar essa parte teórica do nosso curso, tá bom? Então vamos começar. O texto dissertativo argumentativo, ele é muito exigido nos vestibulares porque exige que o escritor tenha um senso crítico, né? Ou seja, saiba falar sobre um determinado assunto, dando a sua opinião, o seu ponto de vista e defendendo ele, tá? Não é... eu penso isso porque Deus quis. Não é assim, não. Você tem que explicar o porquê você pensa assim, beleza? Por isso que a dissertação argumentativa é a mais cobrada no Enem e nos vestibulares de forma geral, beleza? Tranquilo, né? Bom, a redação, né, a dissertação argumentativa, ela tem 4 a 5 parágrafos. Trabalhem 4, é o meu conselho. Dizem que se fosse bom conselho, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu estou dando para vocês um conselho. Então, se vocês puderem me ouvir, trabalhem 4 parágrafos, porque assim vocês trabalham de forma mais completa os argumentos de vocês, tá bom? Bom, introdução. Qual é a função? Introduzir o tema, por isso introdução, tá? Então, quando a gente está falando de introdução, a gente tem que pensar em dois componentes. A apresentação do tema e a tese. A apresentação do tema é como você vai mostrar ao leitor sobre o que você está falando, tá? E aí ela tem várias formas. Pode ser informativa, quando você traz números. Pode ser conceito ou definição, geral ou particular, uma citação. Então, você tem várias formas de apresentar o tema, beleza? Tese. Tese é o seu ponto de vista sobre aquela problemática, tá? Então, é a forma que você enxerga aquele problema, é a sua perspectiva em cima de um problema. 2 pontos aqui que eu quero chamar a atenção de vocês nessa parte de introdução. Professora, eu tenho dificuldade em começar a escrever. Se você tem essa dificuldade, então o seu problema está na apresentação do tema. Então você pegue um lápis, uma caneta e um papel e treine a apresentação do tema. Escolha, dentre essas que eu falei e entre outras que existem na internet,
uma apresentação do tema que mais condiz com você, que você tem mais facilidade, e trabalhe diferentes temas naquela apresentação que você escolheu, se a sua dificuldade for começar a escrever, tá? Agora, eu acho que tese, apesar de ser um nome mais complexo, ninguém tem dificuldade, porque todo mundo sabe se posicionar sobre alguma coisa, né? Talvez não saiba como sustentar a posição que escolhe, mas se posicionar, você sabe. Se eu falar assim, você gosta de chuva ou sol? Você sabe me dizer. Se eu falar assim, você preferiria um milhão ou uma viagem para Miami? Você saberia me dizer, né? Por que você acha que existe racismo no Brasil? Você saberia me dizer, né? Saberia pelo menos tentar chegar a algum lugar, né? Chegar a uma causa raiz, né? E caso você não saiba falar sobre assuntos mais complexos, eu sugiro você a ler. Então, se a sua dificuldade é trazer teses mais bem argumentadas, né? Mais bem elaboradas, como solucionar o seu problema? Lendo sobre diferentes tipos de assunto, tá? E aí o seu cérebro vai começar a pensar e vai ficar mais fácil você elaborar teses mais incrementadas, beleza? Bom, então a introdução é isso, a apresentação do tema e tese. Argumentos não são necessários na introdução. Os argumentos, eles vão lá para o desenvolvimento, que é agora que a gente vai falar sobre ele, tá? Bom, pessoal, então o desenvolvimento, né, ele compõe de 2 a 3 parágrafos aí da nossa redação. Como eu disse, se vocês quiserem escutar o meu conselho, 2 parágrafos para o desenvolvimento, tá? Cada desenvolvimento tem um argumento. Nossa, já não tô entendendo nada. Calma, que eu explico para você. Não precisa entrar em pânico. Olha só, quando a gente fala assim, que você gosta de tal coisa, você precisa me mostrar o porquê que você gosta daquilo. Se você pensa de tal forma, você precisa me mostrar por que você pensa assim, o que te levou a pensar assim. Tudo isso é argumento, tá? Então, o argumento, ele vai sustentar a sua tese por meio de exemplos práticos. É isso, acabou, ponto final. Então, o que são os argumentos? São exemplos de situações, né, que comprovam o que você falou lá na introdução, que comprovam o seu ponto de vista. Beleza? Ok, certo. Cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter um argumento, tá? Então, não adianta você falar de Joãozinho, que você gosta de Joãozinho, e aí em um parágrafo de desenvolvimento você fala que gosta do Joãozinho porque ele é confiável, e no segundo parágrafo de desenvolvimento você fala que gosta do Joãozinho porque ele é confiável. Não, você já falou da confiança que você tem do Joãozinho no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, no segundo, você pode falar que você gosta do Joãozinho porque ele faz bolo, né? Quem não gosta de comer, certo? Então, você precisa trazer situações diferentes para comprovar a sua tese. Você não pode falar da mesma situação em 2 parágrafos, tá? Tá com dúvida sobre isso? A gente tem uma aula onde eu faço a correção, né? O debate, não é bem debate, a análise, acho que é essa a palavra, onde eu faço a análise de redações e aí eu ressalto esses pontos, beleza? Outra coisa que tem que ter muito importante na sua declaração é o seu posicionamento sobre aquilo. Então, eu gosto do Joãozinho porque, felizmente, ele guarda segredos. Agora, por exemplo, se eu falasse assim, eu gosto do Joãozinho, deixa eu pensar. Eu gosto do Joãozinho porque ele, infelizmente, não guarda segredos. Fica meio contraposto, né? Então, você tem que deixar, por mais óbvio que seja, a sua posição, né? O seu sentimento sobre aquela atitude da pessoa, né? Às vezes, confiança pode ser um ponto positivo para você, mas vai saber, né? Às vezes, você quer gostar de uma pessoa que não te transmite confiança, né? Bom, dito isto, vamos voltar lá na introdução, que eu esqueci de falar uma pequena coisinha que é muito importante. Pessoal,
a tese de vocês, ela tem que ser diretamente relacionada com a apresentação do tema. Exemplo, se a gente está falando, como a gente falou, né, semanas passadas, sobre a falta de empatia no Brasil, a nossa tese tem que trazer isso de uma forma bem clara e evidente. Então, existiu redações onde falava, né, apresentava lá de uma forma conceitual o que era a falta de empatia, mas quando chegava na tese, falava assim, ó, falta de empatia é não se pôr no lugar do próximo. Crimes de ódio acontecem no Brasil. Qual é a relação? Não tô vendo, né? Então a gente tem que deixar essa relação bem clara, bem evidente. Então, exemplo, falta de empatia é não se colocar no lugar do outro. No Brasil, a falta de empatia motiva os crimes de ódio. Tá vendo? Eu relacionei, eu direcionei, eu afunilei o meu tema com a minha tese. Então, isso é muito importante de acontecer. Do mesmo jeito que vocês precisam afunilar a tese com o argumento. Então, nesse exemplo que eu tô dando, a gente pode falar assim, ó, intolerância religiosa é um crime de ódio motivado pela falta de empatia. Vou melhorar. Intolerância religiosa é um crime de ódio onde uma das causas é a falta de empatia. Tá vendo como eu relacionei? Relacionei um crime de ódio com a falta de empatia. Bom, aí trouxe isso, eu já tô lá no desenvolvimento, né? Falando aí da intolerância religiosa. Aí eu falo assim, ó, infelizmente, o ato de você não respeitar a escolha de uma religião alheia à sua, né, é muito comum no Brasil e causa muito sofrimento àqueles que são diferentes, àqueles que escolhem uma religião diferente. Pronto, acabei, né? Então eu trouxe uma análise crítica, eu trouxe o meu sentimento, eu trouxe um exemplo prático daquilo que eu falei anteriormente e trouxe o meu argumento, a minha declaração. Certo? Beleza? Então é isso, desenvolvimento é isso, tá? Aí a gente vai para a conclusão. A conclusão, você tem que trazer uma palavra conclusiva para mostrar que seu texto está acabando, zerou, chegou ao final. É só isso mesmo, não tem mais nada, acabou, certo? E você tem que trazer reafirmação da tese. Então, com base no exposto, vírgula, é possível perceber que a falta de empatia ocasiona crimes de ódio no Brasil. Ponto final. Aí você precisa trazer sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção é como você vai resolver aquele problema. E aí precisa ter CPF, RG e data de nascimento e tudo, tá? Então você precisa dizer quem vai resolver o problema, como vai resolver o problema, quem vai ser atingido, por exemplo. Para solucionar esse problema, o governo deveria investir em educação emocional nas escolas bases, pois assim teríamos crianças preparadas para se tornar adultos mais conscientes. Inventei, tá? Então eu falei quem que vai fazer a ação, quem que vai ser atingido e como. Ou eu não falei, não me lembro, mas o governo deve investir em educação emocional através de aulas durante todas as semanas ou através de atividades, não importa, tá? Então, como, para quem vai fazer. E aí, encerra o nosso parágrafo de conclusão. Ponto importante do parágrafo de conclusão. Nunca coloque, esse problema aí não tem jeito não, tem como resolver não. Melhor deixar do jeito que tá. Não, sempre existe uma forma de você solucionar um problema. E é por isso que você pontua 200 pontos da sua redação para você solucionar um problema. Porque você tem que caçar uma solução, certo? Outro ponto importante, pessoal, o título, ele não é obrigatório, né? Pelo menos não no Enem. Então, você pode sim fazer uma redação sem título, não tem problema, mas a sua tese é obrigatória, né? Não existe uma dissertação argumentativa sem o seu ponto de vista, isso não existe, não é dissertação argumentativa, tá? Pode ser uma narração, uma poesia, mas dissertação argumentativa não é, beleza? Professora, não entendi nada.
O meu problema é que eu não sei argumentar. Se você não sabe argumentar, você tem que começar a pensar o porquê que você gosta das coisas. Isso é um exercício. Começa com o difícil. Por que eu gosto de tal coisa? Essas coisas que vão surgir para responder a sua pergunta são os seus argumentos. Comece com as coisas fáceis. Eu dou muito exemplo de bolo, de coisas assim, idiotas, mas é porque é para começar a pensar de forma mais simples. E depois vocês vão para as mais incrementadas, cotas, feminismo, feminicídio, bullying, aborto. Qual é a sua posição sobre isso? Mas por que você pensa assim? Né? O que faz você pensar assim? Quais são seus dados? Qual é a sua fonte, né? O seu embasamento? Não pode existir que nem aquele meme, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Não, você tem que ter aí um embasamento do porquê você pensa daquela forma. Beleza? Bom, pessoal, então a nossa aula de revisão é isso, né? De uma forma mais simples, mais resumida. Se eu falei muito rápido, diminui aí a velocidade do vídeo, anotem, façam anotações, quaisquer dúvidas me procurem, mas lembrem, acima de tudo, que redação é exercício, é prática, então vocês precisam escrever. Mesmo que vocês acham que vocês não escrevam bem, que vocês não vão saber como começar, forcem-se a começar, forcem-se a escrever. E aí, como eu já falei em vídeos anteriores, né? O texto bom, ele surge depois do texto ruim, igual as ideias boas surgem depois das ideias ruins, mas para isso elas precisam existir. As ruins precisam existir, o texto ruim precisa existir para que a gente sempre evolua. E é isso, pessoal, nossa aula de hoje é só isso, tá? Eu já postei a redação dessa semana, façam, e eu estou aqui para o que vocês precisarem, qualquer dúvida, é só me procurar. E a gente se vê na próxima aula.